Isso era tudo o que ele tinha, R$ 150 guardados com sacrifício. Mesmo assim, decidiu arriscar tudo naquele container velho coberto de ferrugem. Mas no instante em que abriu as portas, percebeu que não estava apenas diante de metal. A poeira subia em redemoinhos finos quando o vento cortava a estrada de terra, carregando consigo o cheiro de capim seco e a aspereza de dias sem chuva. O sol batia impiedoso sobre a carroceria da caminhonete velha, desbotando ainda mais a pintura azul que um dia fora vibrante. Ao volante, com as mãos calejadas agarrando o couro gasto, seguia um homem de 40 e poucos anos, rosto marcado por rugas que não vinham apenas do tempo, mas da luta constante contra a insignificância que o mundo insistia em lhe atribuir. Seu nome era Severino Cardoso, embora poucos na região o chamassem por nome. Era sempre aquele ali, o da roça abandonada, o que perdeu tudo na seca. Severino carregava sobre os ombros o peso de uma vida inteira de promessas não cumpridas, de safras perdidas, de financiamentos que se tornaram dívidas impagáveis. Tinha sido casado uma vez, mas a mulher partira, levando consigo a filha pequena, cansada de ver o marido trabalhar de sol a sol, apenas para manter a cabeça fora d'água. Desde então, ele vagava entre trabalhos temporários, sempre economizando cada centavo, sempre acreditando que um dia teria sua segunda chance. Aquela manhã de setembro trazia consigo essa possibilidade improvável. Na lata de mantimentos que guardava embaixo do banco do passageiro estavam R$ 150 em notas amarrotadas e sujas de tanto serem contadas e recontadas. Era tudo o que restava de 3 anos de trabalho como caseiro em fazendas alheias, de madrugadas ordenhando vacas que não lhe pertenciam, de tardes consertando cercas sob o sol escaldante enquanto os proprietários descansavam na sombra de varandas amplas. O corretor que atendera seu telefonema dias antes não escondera o deboche na voz. Tratava-se de um homem gordo e suado chamado Genésio Tavares, conhecido na região por intermediar negócios duvidosos, propriedades com problemas de documentação, terrenos invadidos por poceiros, casas que ninguém queria. Quando Severino perguntara sobre alguma propriedade barata, algo que pudesse comprar com o pouco que tinha, Genésio soltara uma gargalhada rouca que ecoou pelo telefone. Havia um lugar, dissera ele, um casebre abandonado há anos, longe de tudo, sem energia elétrica adequada, sem acesso asfaltado, cercado por mato alto e esquecido até pelos cobradores de impostos. O antigo dono morrera sem herdeiros, e a propriedade fora leiloada por uma ninharia. Genésio conseguira arrematar o lote por quase nada, e agora queria se livrar daquilo rapidamente. R$ 150, à vista, sem burocracia. Severino nem pechinchara. Marcara o encontro para aquela manhã. A estrada foi ficando cada vez mais estreita, as árvores se fechando dos lados como se quisessem engolir o caminho. O GPS do celular velho de Severino perdera o sinal quilômetros atrás, mas ele seguia as coordenadas anotadas num papel amassado. Quando finalmente avistou a construção, sentiu o coração apertar dentro do peito. O casebre era ainda pior do que imaginara. As paredes de tijolo aparente, nunca rebocadas, mostravam-se manchadas pela umidade e pelo tempo. O telhado de telhas de barro tinha várias falhas, buracos por onde os pássaros entravam e saíam livremente. Não havia porta na entrada principal, apenas um vão escuro que levava ao interior sombrio. As janelas, ou o que restava delas, eram apenas molduras tortas de madeira podre. O terreno ao redor estava tomado por capim alto, quase da altura de um homem, e por arbustos espinhosos que pareciam guardas hostis, protegendo aquele território esquecido. Mas o que mais chamou a atenção de Severino foi a estrutura ao lado da casa. Um container marítimo enorme, do tipo usado para transporte de cargas em navios, estava ali plantado como um monólito ferrugento,
Sua superfície metálica estava coberta por camadas de oxidação, pinturas antigas descascadas, revelando outras camadas ainda mais antigas por baixo. Trepadeiras subiam por suas laterais, e teias de aranha grossas se estendiam entre o container e a parede da casa, como se o tempo tivesse tecido uma ligação indissolúvel entre as duas estruturas. Genésio chegou meia hora depois, dirigindo uma caminhonete nova demais para aquelas estradas. Desceu bufando, limpando o suor da testa com um lenço imundo. Trazia consigo uma pasta de couro surrada e um sorriso amarelo que não alcançava os olhos pequenos e calculistas. Os dois se cumprimentaram com a frieza protocolar de quem sabe que um está tirando vantagem do outro, mas ambos precisam daquele negócio. Genésio abriu a pasta sobre o capô da caminhonete e começou a explicar os termos com pressa mal disfarçada, como quem quer terminar logo aquilo e ir embora. O documento era simples, quase primitivo, datilografado em papel timbrado amarelado. Transferia a propriedade de 3 hectares de terra e das benfeitorias nela, contidas para o comprador, mediante pagamento à vista. Severino leu cada linha com a atenção de quem sabe que está apostando tudo numa única cartada. Não havia menção a pendências judiciais, dívidas de IPTU ou problemas ambientais. A descrição era vaga, mas suficiente. Quando chegou ao final, pegou a caneta que Genésio lhe oferecia e assinou com letras trêmulas. Depois, contou as notas sobre o capô quente do carro, uma por uma, enquanto o corretor observava com uma mistura de pena e desprezo. Com o dinheiro no bolso e o papel assinado entregue a Severino, Genésio não perdeu tempo. Entrou na caminhonete, deu a partida e saiu levantando poeira, deixando para trás apenas o rastro de fumaça do escapamento e o eco de sua última frase, jogada pela janela como quem joga um osso a um cachorro. Que ele tivesse sorte, ia precisar. Sozinho naquele fim de mundo, Severino permaneceu parado por longos minutos, sentindo o peso do papel em suas mãos e a magnitude do que acabara de fazer. Tinha apostado seus últimos recursos num lugar que parecia ter sido esquecido até por Deus. Mas havia algo naquele silêncio, naquela solidão absoluta, que lhe trazia uma estranha sensação de paz. Ali, ninguém o conhecia, ninguém o julgaria. Ninguém o olharia com aquele misto de pena e desdém que se tornara tão familiar nos últimos anos. Guardou o documento no bolso interno da camisa e começou a explorar sua nova propriedade. O interior do casebre era ainda mais desolador que o exterior. O chão de cimento estava rachado, com tufos de mato crescendo nas fendas. Havia restos de móveis destruídos, pedaços de madeira apodrecida que um dia foram uma mesa, uma cadeira, uma cama. O teto deixava entrar feixes de luz solar que cortavam a penumbra em ângulos dramáticos, revelando a dança lenta do pó no ar parado. A cozinha era apenas um cômodo com uma pia de louça quebrada e um fogão a lenha enferrujado. O quarto, se é que podia ser chamado assim, tinha as paredes cobertas de mofo negro e um cheiro úmido que grudava nas narinas. Não havia banheiro, apenas uma casinha nos fundos, já invadida por insetos e praticamente inutilizável. Mas Severino tinha mãos calejadas e disposição. Já reformara lugares piores. Com trabalho duro e paciência, aquilo poderia se tornar habitável. Tinha sua caminhonete, algumas ferramentas básicas na caçamba e, mais importante, tinha tempo. Não havia ninguém o esperando, nenhum compromisso urgente, nenhum lugar melhor para estar. Passou o resto daquela tarde limpando o que podia, tirando entulho de dentro da casa, abrindo passagem no mato ao redor. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e púrpura, ele armou uma lona na carroceria da caminhonete e ali preparou seu primeiro pernoite na propriedade. Comeu pão com mortadela, bebeu água morna de uma garrafa plástica velha e observou a noite descer sobre aquele pedaço de terra que agora lhe pertencia. As estrelas apareceram aos milhares, brilhando com uma intensidade que ele não via há anos.
Longe das luzes da cidade, o céu noturno revelava sua verdadeira magnitude. Deitado sobre a lona áspera, ouvindo o coro noturno dos grilos e sapos, Severino sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Ele acordava com o primeiro raio de sol e trabalhava até que a escuridão o impedisse de continuar. Consertou o telhado como pôde, usando telhas que encontrou empilhadas atrás do casebre. Limpou as janelas e improvisou vedações com plástico e ripas de madeira. Desentupiu a fossa, limpou a caixa d'água enferrujada que descobriu nos fundos e testou a antiga bomba d'água manual, que surpreendentemente ainda funcionava depois de algumas pancadas e muito óleo lubrificante. Foi só no quinto dia que sua atenção se voltou completamente para o container. Até então, ele o observara de soslaio, intrigado com sua presença inexplicável ali. Containers marítimos não eram raros no interior. Muitos proprietários os compravam para usar como depósito, ou até mesmo os transformavam em moradias. Mas aquele estava ali há muito tempo, décadas talvez, enterrado até 1/3 de sua altura no solo, como se a própria terra o estivesse engolindo lentamente. Severino aproximou-se dele numa manhã de céu limpo, estudando a melhor forma de abri-lo. As portas traseiras do container, 2 gigantescas folhas de metal, estavam fechadas por uma tranca enferrujada e um cadeado antigo, grosso, do tipo usado em portões de fazenda. A ferrugem cobrira cada centímetro do mecanismo, fundindo metal com metal numa união que o tempo tornara quase indissolúvel. Tentou primeiro com uma alavanca, depois com um pé de cabra, mas nada se movia. O metal gemia sob a pressão, mas não cedia. Foi buscar na caminhonete a marreta que usara para pregar as ripas do telhado. Posicionou-se diante do cadeado, mediu a distância e desferiu o primeiro golpe. O som do metal batendo contra metal ecoou pela propriedade como um sino, anunciando algo importante. 1, 2, 5, 10 marretadas. O cadeado resistia, mas a argola que o prendia à tranca começou a ceder. Mais alguns golpes, e o metal antigo finalmente partiu-se com um estalo seco que pareceu atravessar o silêncio rural como um tiro. Severino deixou a marreta cair no chão e ficou ali parado, ofegante, olhando para o container fechado. Suas mãos tremiam levemente, não do esforço físico, mas de uma antecipação inexplicável. Havia algo de definitivo naquele momento, como se ao abrir aquelas portas, ele estivesse cruzando uma fronteira invisível. Agarrou as travas laterais e puxou. Os mecanismos rangeram, presos pela ferrugem e pelo tempo. Aplicou mais força, sentindo os músculos dos braços e das costas protestarem. Lentamente, com relutância, as portas começaram a ceder. Primeiro alguns centímetros, depois mais, e finalmente se abriram completamente com um chiado agudo que fez os pássaros nas árvores próximas alçarem voo. Uma lufada de ar velho escapou do interior, trazendo consigo um cheiro complexo de umidade, papel velho, ferrugem e algo mais que Severino não conseguiu identificar. Era o cheiro do tempo aprisionado, de décadas de imobilidade. Ele esperou alguns instantes, deixando que o ar circulasse, e então deu o primeiro passo para dentro. A luz do sol invadia o container em diagonal, revelando um interior surpreendentemente organizado. Não era um depósito aleatório de tranqueiras como ele esperara. Havia propósito naquela arrumação. Caixas de papelão empilhadas contra as paredes, prateleiras improvisadas com tábuas e tijolos, e no fundo, protegido por uma lona plástica amarelada, um objeto retangular que só podia ser um cofre. Severino moveu-se devagar, pisando com cuidado no piso metálico que ressoava sob seus pés. As caixas mais próximas estavam úmidas e mofadas, os papelões desintegrando-se ao toque. Mas conforme avançava para o fundo, onde a infiltração fora menor, as caixas mostravam-se em melhor estado. Abriu a primeira com cuidado. Dentro, organizados em pastas de plástico que amarelaram com o tempo, havia documentos.
Centenas deles. Papéis oficiais, timbrados, carimbados, relatórios datilografados, planilhas manuscritas, recibos, contratos, formulários preenchidos com letras firmes e precisas. Mesmo sem entender completamente o que estava vendo, Severino percebeu que aquilo era importante. Os documentos falavam de programas de auxílio rural, de linhas de crédito para pequenos produtores, de verbas destinadas ao desenvolvimento agrícola da região. Havia nomes de instituições que ele conhecia, bancos regionais, órgãos governamentais, associações de produtores. Abriu outra caixa e depois outra. Todas continham variações do mesmo tema, registros de recursos que deveriam ter chegado aos pequenos agricultores da região, mas que, pelos documentos ali guardados, nunca chegaram aos seus destinatários. Havia assinaturas que ele reconhecia, nomes que ainda tinham poder naquela região, pessoas que hoje ocupavam cargos importantes na administração municipal e nas cooperativas locais. O coração de Severino começou a bater mais rápido. Aquilo não era apenas um arquivo morto. Era uma bomba relógio de papel, capaz de explodir reputações e destruir carreiras construídas sobre mentiras e desvios. Avançou até o cofre no fundo do container. Era um modelo antigo, pesado, do tipo que exigia combinação mecânica para abrir. Tentou girar o disco, mas estava emperrado. Sacudiu o cofre, empurrou-o, mas era pesado demais para mover sozinho. Decidiu que voltaria a ele depois. Passou o resto do dia examinando os documentos com mais cuidado, tentando entender o que exatamente tinha em mãos. Havia um padrão claro. Recursos federais e estaduais eram aprovados para projetos na região, passavam pelas mãos de intermediários locais e depois desapareciam. Os pequenos produtores assinavam recibos que confirmavam terem recebido valores que nunca viram. As assinaturas eram falsificadas. Isso ficava claro pela comparação entre diferentes documentos. Alguns produtores mencionados nos papéis, Severino sabia, tinham morrido há anos, alguns na miséria. Quando a noite caiu, ele levou algumas das pastas mais importantes para dentro do casebre. Acendeu uma lamparina a querosene que conseguira fazer funcionar e continuou lendo sob a luz amarelada e oscilante. Quanto mais lia, mais a magnitude daquilo se revelava. Não eram dezenas de milhares de reais desviados, eram centenas de milhares, talvez milhões, ao longo de décadas. E ali estava ele. Um homem sem recursos, sem influência, sem sequer um teto decente sobre a cabeça, segurando nas mãos a prova de uma corrupção sistemática que envolvia as mesmas pessoas que sempre o olharam com desprezo. A primeira pergunta que se formou em sua mente foi simples e direta. O que fazer com aquilo? Podia fingir que nunca encontrara nada. Podia queimar tudo, usar o container para depositar suas ferramentas e seguir sua vida tentando reconstruir algo naquele pedaço de terra esquecido. Ninguém precisava saber. Ninguém esperava nada dele de qualquer forma. Mas havia outra possibilidade, mais perigosa, mais complexa. Podia tornar aquilo público. Podia buscar justiça para todos aqueles que foram roubados. Para os produtores que perderam tudo enquanto os poderosos prosperavam com dinheiro que não lhes pertencia. Severino passou aquela noite em claro, deitado no chão do casebre sobre um colchonete fino, olhando para o teto através dos buracos por onde via as estrelas. A decisão que tomasse mudaria o rumo de sua vida, para melhor ou para pior. Ele podia sentir isso nos ossos, na tensão que se acumulava em seus músculos, na insônia que o mantinha alerta apesar do cansaço físico. Quando o sol nasceu, ele já sabia o que faria. Não porque fosse corajoso ou porque tivesse algum senso heróico de justiça, mas porque, no fundo, nada lhe restava a perder. Já tinha sido desprezado, já tinha sido esmagado pela vida, já tinha perdido tudo o que importava. Se ia recomeçar, que fosse de uma forma que lhe permitisse olhar no espelho sem desviar os olhos. Passou a manhã organizando melhor os documentos, separando por data e por tipo de desvio.
Fotografou as páginas mais importantes com seu celular velho, guardou as imagens em todos os lugares possíveis. No chip de memória, enviou para seu próprio e-mail, salvou numa nuvem gratuita. Depois, selecionou as pastas mais representativas e as colocou numa sacola de pano. Por volta do meio-dia, lavou o rosto com água fria da bomba manual, vestiu sua camisa menos surrada e dirigiu até a vila mais próxima, a 15 quilômetros dali. Era um povoado pequeno, algumas dezenas de casas ao redor de uma praça central, uma igreja, um mercadinho, um posto de saúde e a sede da Associação de Produtores Rurais. Estacionou a caminhonete em frente à associação e entrou carregando a sacola. O lugar estava quase vazio, apenas uma secretária idosa digitando lentamente num computador antigo e 2 homens conversando em voz baixa perto de um mural de avisos. Severino aproximou-se da secretária e pediu para falar com o presidente da associação. A mulher o olhou de cima a baixo, avaliando suas roupas simples, suas mãos sujas de trabalho, sua postura humilde. Perguntou se ele tinha agendamento. Ele disse que não, mas que era urgente. Ela suspirou com impaciência mal disfarçada e pediu que esperasse. Meia hora depois, foi chamado para uma sala pequena nos fundos do prédio. Atrás de uma mesa coberta de papéis desorganizados, estava Alcides Moreira, um homem de 60 e poucos anos, barriga proeminente, cabelos grisalhos penteados para trás com gel. Era conhecido na região como intermediário político, alguém que transitava entre os pequenos produtores e as esferas de poder municipal. Alcides mal levantou os olhos quando Severino entrou. Continuou rabiscando algo num bloco de notas e apenas indicou com um gesto que ele se sentasse. Severino obedeceu, colocando a sacola no colo, sentindo o peso dos documentos contra suas pernas. Finalmente, Alcides olhou para ele com uma expressão de tédio profissional. Perguntou o que ele queria, deixando claro pelo tom que não tinha muito tempo. Severino respirou fundo e começou a explicar. Falou sobre a propriedade que comprara, sobre o container, sobre os documentos que encontrara. A cada palavra, via a expressão de Alcides mudar sutilmente, de tédio para atenção, de atenção para algo que poderia ser preocupação. Quando terminou, colocou a sacola sobre a mesa e abriu-a, revelando as pastas organizadas. Alcides puxou uma delas e começou a folhear rapidamente, os olhos percorrendo os papéis com uma velocidade que sugeria familiaridade com aquele tipo de documento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alcides fechou a pasta devagar, colocou-a de volta na sacola e recostou-se na cadeira. Olhou para Severino por um longo momento e então começou a rir. Não era uma risada de alegria, mas de incredulidade e condescendência. Disse que aquilo eram velharias, documentos antigos sem qualquer valor legal ou prático. Disse que programas daquele tipo existiam aos montes décadas atrás e que a burocracia da época era um caos. Papéis se perdiam, registros ficavam incompletos. Disse que mesmo que houvesse irregularidades ali, o que ele duvidava já teria prescrito há muito tempo. Severino insistiu que aquilo era importante, que pessoas tinham sido prejudicadas, que a verdade precisava vir à tona. Alcides suspirou, levantou-se e foi até a janela, ficando de costas para Severino. Com voz mais baixa, quase paternal, sugeriu que ele esquecesse aquilo, que voltasse para sua propriedade e cuidasse de sua vida. O passado, disse, não podia ser desenterrado sem consequências. Quando Severino saiu da associação meia hora depois, ainda carregando a sacola com os documentos, sentiu que algo tinha mudado. Havia uma tensão no ar que não existia antes. As pessoas na rua pareciam observá-lo com uma atenção diferente. Talvez fosse paranoia, mas ele não podia ignorar o nó que se formava em seu estômago. Dirigiu de volta para sua propriedade com os olhos grudados no retrovisor, verificando se alguém o seguia. A estrada permaneceu vazia atrás dele, mas a sensação de inquietação não o abandonava.
Chegou ao casebre no meio da tarde. Guardou os documentos no container, trancou as portas como pôde com um cadeado novo que comprara na vila e passou o resto do dia trabalhando na reforma da casa, tentando manter a mente ocupada. A noite caiu rápida e pesada. Severino acendeu a lamparina e preparou um jantar simples de arroz e feijão aquecidos no fogãozinho a gás que tinha na caminhonete. Comeu em silêncio, sentado nos degraus da entrada do casebre, observando a escuridão ao redor. Foi então que ouviu o som de um motor ao longe. Ficou imóvel, a colher a meio caminho da boca, concentrando-se naquele ruído que se aproximava lentamente. Não era a estrada principal. Era um veículo vindo pelos trilhos improvisados no mato, atalhos que só quem conhecia a região sabia usar. Apagou a lamparina rapidamente e ficou parado na escuridão, o coração disparando. O som do motor foi ficando mais próximo e então parou. Silêncio. Depois, o som de porteiras se abrindo e fechando, passos no mato seco, mais de uma pessoa. Severino moveu-se silenciosamente para dentro do casebre, pegou a marreta que usara para abrir o container e agachou-se num canto de onde podia ver a entrada. Tinha a caminhonete estacionada ao lado da casa, mas chegar até ela significaria se expor. As vozes eram baixas, mas ele conseguia ouvi-las. 2 homens, talvez 3, conversando sobre onde procurar. Uma lanterna forte cortou a escuridão, o feixe de luz varrendo o terreno, procurando. O feixe passou pela janela do casebre, iluminando brevemente o interior. Severino prendeu a respiração. As vozes ficaram mais próximas. Alguém testou a porta do container, sacudindo as travas. O cadeado novo tinia contra o metal. Então, uma voz mais alta, autoritária, disse que já sabiam onde estava, que não adiantava esconder, que ele tinha 24 horas para tomar a decisão certa e entregar tudo voluntariamente, ou as coisas ficariam mais complicadas. Os passos se afastaram. O motor voltou à vida. O veículo partiu, levando consigo a ameaça explícita e deixando para trás apenas o silêncio opressivo da noite rural. Severino permaneceu agachado no escuro por muito tempo depois que o som do motor desapareceu completamente. Suas mãos tremiam, suor frio escorria por suas costas, apesar da temperatura amena. Pela primeira vez, desde que encontrara os documentos, sentiu medo real. Não era mais uma questão abstrata de fazer a coisa certa. Eram homens reais, ameaças reais, perigo real. Passou a noite acordado, a marreta ao seu lado, os ouvidos atentos a qualquer som. Quando o sol finalmente começou a clarear o horizonte, ele tomou uma decisão. Não podia ficar ali, vulnerável e isolado. Precisava de ajuda, precisava tornar aquilo público o mais rápido possível, antes que tivessem a oportunidade de silenciá-lo de uma vez. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal. Eu adoraria saber de onde você está nos acompanhando. Deixe seu comentário dizendo sua cidade ou país. Eu amo saber que temos ouvintes de tantos lugares diferentes. A manhã chegou envolta em névoa, um fenômeno raro naquela região, mas que naquele dia parecia profético, como se o próprio ar quisesse esconder o que estava por vir. Severino mal dormira, os olhos vermelhos e a mente acelerada traçando planos e considerando possibilidades. A visita noturna não fora apenas intimidação casual, era um aviso claro. Pessoas poderosas sabiam o que ele tinha e queriam aquilo de volta. Mas Severino aprendera algo importante na vida dura que levara. Quando não se tem nada a perder, o medo deixa de ser paralisante e se torna apenas mais um ruído de fundo. Ele pegou as pastas mais importantes, aquelas que continham os desvios mais flagrantes e os nomes mais influentes, e as escondeu em lugares diferentes. Algumas enterrou em sacos plásticos, num ponto marcado atrás do casebre. Outras colocou dentro de um cano de PVC que vedou e escondeu dentro da caixa d'água. As cópias digitais já estavam em segurança na nuvem.
Depois, fez algo que exigia mais coragem do que esperara. Dirigiu até a vila novamente, mas dessa vez não foi à associação de produtores. Foi direto à casa do professor aposentado, conhecido como Mestre Augusto, um homem de 73 anos que tinha sido diretor da escola municipal por décadas e era respeitado por sua memória prodigiosa e seu conhecimento da história local. A casa de Mestre Augusto era simples, mas bem cuidada, cercada por um jardim de rosas que ele mesmo cultivava. O velho atendia à porta com uma xícara de café na mão e o jornal debaixo do braço, os óculos de lentes grossas descansando na ponta do nariz. Quando viu Severino, não demonstrou reconhecê-lo imediatamente, mas convidou-o para entrar com a cortesia natural de quem passou a vida ensinando educação e respeito. Sentados na varanda dos fundos, com vista para o jardim onde borboletas dançavam entre as flores, Severino contou sua história. Diferente de Alcides, Mestre Augusto não o interrompeu, não riu, não demonstrou descrédito. Apenas escutou, com aquela atenção absoluta que só professores experientes sabem dar, fazendo perguntas pontuais, pedindo para ver alguns dos documentos que Severino trouxera. Quando o professor começou a examinar os papéis, suas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de raiva contida. Ele reconhecia aquelas assinaturas, conhecia os programas mencionados, lembrava-se dos produtores cujos nomes apareciam ali. Alguns tinham sido seus alunos, outros eram pais de alunos, pessoas que ele vira lutar e perder tudo enquanto os poderosos da região prosperavam misteriosamente. Mestre Augusto levantou-se com dificuldade, as articulações protestando, e pediu que Severino o acompanhasse até seu escritório. Era um cômodo pequeno, mas impecavelmente organizado, com estantes cheias de livros e pastas de arquivo. De uma gaveta trancada, o professor retirou um envelope amarelado. Dentro dele havia recortes de jornal antigos, alguns com décadas de idade, todos tratando dos mesmos programas mencionados nos documentos de Severino. Havia reportagens otimistas sobre verbas aprovadas, fotos de autoridades sorrindo ao lado de tratores novos que nunca foram entregues, matérias sobre cooperativas que receberiam equipamentos modernos que nunca chegaram. O professor guardara aquilo durante anos, sempre desconfiado, sempre incomodado pela discrepância entre as promessas públicas e a realidade que via nas ruas. Mestre Augusto disse que sempre soubera que algo estava errado, mas nunca tivera provas. Agora, com os documentos que Severino encontrara, as peças finalmente se encaixavam. Ele prometeu ajudar, usando seus contatos e sua reputação para dar credibilidade às denúncias. Mas advertiu, teriam que ser rápidos e estratégicos. Os envolvidos não hesitariam em usar todos os recursos ao seu alcance para enterrar aquilo novamente. Severino saiu da casa do professor com um aliado valioso, mas também com a consciência aguda do que estava iniciando. Não era mais apenas sobre ele e sua propriedade. Era sobre décadas de injustiças, sobre vidas destruídas, sobre um sistema podre que precisava ser exposto. O resto daquele dia passou em preparação. Mestre Augusto fez contato com alguns de seus antigos alunos, que agora trabalhavam em jornais regionais e com funcionários públicos que ele considerava confiáveis. Severino, por sua vez, voltou ao container e passou horas fotografando documento por documento, criando um arquivo digital completo que seria impossível de destruir, mesmo que o container inteiro desaparecesse. Quando a noite caiu pela segunda vez, desde a visita intimidadora, Severino não estava sozinho. Mestre Augusto insistira que ele não ficasse isolado na propriedade e arranjara para que 2 jovens da vila, ex-alunos seus que trabalhavam com segurança, fizessem turnos vigiando o lugar. Eram rapazes fortes, sérios, que chegaram em uma motocicleta barulhenta e se posicionaram discretamente ao redor do terreno. A noite passou sem incidentes, mas a manhã seguinte trouxe uma nova surpresa.
Quando Severino acordou ao amanhecer, encontrou um carro parado na entrada de sua propriedade. Uma mulher jovem, por volta de 30 anos, descia dele carregando uma pasta de couro e uma expressão determinada. Usava roupas simples, mas elegantes, e havia algo em seu porte que transmitia educação e propósito. Ela se apresentou como Marina Fonseca, filha do falecido contador Geraldo Fonseca, que tinha sido responsável pela contabilidade da cooperativa regional durante os anos 90. Mestre Augusto a contatara na noite anterior, e ela viera imediatamente, dirigindo 3 horas desde a capital, onde agora morava e trabalhava como auditora. O que Marina trouxe fez o coração de Severino acelerar. Após a morte de seu pai, 5 anos antes, ela encontrara entre seus pertences um pendrive escondido no fundo de uma gaveta secreta em sua escrivaninha. Na época, não dera muita importância, mas guardara por valor sentimental. Quando o mestre Augusto ligou falando sobre documentos antigos relacionados a desvios na região, ela se lembrou do pendrive e decidiu verificar seu conteúdo. Ali estavam cópias digitalizadas dos mesmos recibos, contratos e relatórios que Severino encontrara no container, mas com um diferencial crucial. Havia também planilhas detalhadas que seu pai fizera secretamente, rastreando o dinheiro real que entrava e o que era reportado oficialmente. Era a prova matemática do desvio, linha por linha, ano por ano. Marina explicou que seu pai sempre foi um homem íntegro, mas medroso. Ele sabia do que estava acontecendo, documentara tudo na esperança de um dia ter coragem de denunciar, mas nunca tivera. O medo de represálias, de perder o emprego, de colocar a família em risco, o paralisara. Carregara aquele segredo até o túmulo, literalmente. Infarto aos 58 anos, provavelmente agravado pelo estresse de carregar aquele peso. A presença de Marina mudou tudo. Ela não era apenas uma testemunha, era uma profissional qualificada, alguém que entendia de contabilidade forense e podia interpretar aqueles números de forma que resistisse a qualquer contestação técnica. Mais do que isso, ela tinha motivação pessoal. Acreditava que o estresse do segredo tinha matado seu pai e queria justiça não apenas para as vítimas dos desvios, mas também para ele. Os 3 se reuniram na varanda do casebre, cercados pelos documentos espalhados, criando uma estratégia. Mestre Augusto propôs que convocassem uma assembleia extraordinária na Associação de Produtores, mas Marina discordou. Disse que Alcides certamente tentaria impedir ou manipular qualquer reunião oficial. Precisavam de algo mais direto, mais público, mais difícil de controlar. Foi Severino quem sugeriu a Praça Central. Em 2 semanas, seria o dia da feira mensal, quando praticamente toda a população da vila e dos sítios ao redor se reunia para comprar, vender e socializar. Era tradição que a prefeitura montasse um palanque improvisado onde faziam anúncios oficiais e sorteios de brindes. Se conseguissem subir naquele palanque e falar, teriam a atenção de centenas de pessoas simultaneamente. A ideia era arriscada, mas tinha potencial. Marina comprometeu-se a preparar uma apresentação clara e objetiva dos dados. Mestre Augusto ficaria responsável por mobilizar pessoas confiáveis que pudessem testemunhar e dar apoio moral. Severino, por sua vez, garantiria que os documentos originais estivessem seguros e prontos para serem mostrados. Os dias que se seguiram foram de preparação intensa e tensão crescente. As ameaças não cessaram, apenas mudaram de forma. Severino começou a notar que era seguido sempre que saía da propriedade. Nada óbvio, apenas carros que apareciam frequentemente demais, rostos que se repetiam em lugares diferentes. Uma manhã, encontrou os pneus de sua caminhonete furados, todos os 4. Uma mensagem clara de que podiam alcançá-lo quando quisessem. Mas também começaram a aparecer aliados inesperados.
Um funcionário da prefeitura, que sempre fora discreto, procurou o mestre Augusto dizendo que tinha cópias de ordens de pagamento que nunca foram executadas. Uma comerciante idosa da vila comentou que seu marido, falecido há 10 anos, sempre dissera que tinham roubado o subsídio que ele tinha direito para comprar sementes, mas ninguém acreditara nele. Um jovem agrônomo recém-chegado à região ofereceu seus conhecimentos técnicos para ajudar a interpretar os programas agrícolas mencionados nos documentos. A cada dia, a rede de apoio crescia, assim como crescia a pressão contrária. Alcides Moreira começou a espalhar rumores de que Severino era um vigarista vindo de fora para criar confusão, que os documentos eram falsificações, que tudo não passava de uma tentativa de chantagear pessoas respeitáveis da comunidade. 3 dias antes da feira, houve uma escalada preocupante. O galpão improvisado que Severino estava usando para guardar suas ferramentas pegou fogo durante a madrugada. Ele acordou com o cheiro de fumaça e conseguiu apagar o incêndio antes que se espalhasse para o casebre, mas foi claramente criminoso. Encontraram restos de um galão de combustível nos arbustos próximos. Foi quando Marina tomou uma decisão crucial. Ela tinha contatos na imprensa estadual, jornalistas investigativos que ela conhecera durante seu trabalho como auditora. Ligou para um deles, um repórter chamado Paulo Henrique, que tinha a reputação de não se intimidar facilmente. Contou-lhe resumidamente sobre o caso e enviou algumas das evidências mais contundentes. Paulo chegou 2 dias antes da feira, dirigindo um carro popular e acompanhado de um fotógrafo. Era um homem magro de meia-idade, com olhar afiado e caderno sempre à mão. Passou um dia inteiro entrevistando Severino, Marina e mestre Augusto, examinando documentos, tirando fotos, fazendo anotações frenéticas. Ele também fez algo que nenhum deles tinha pensado. Foi até o cartório da cidade vizinha e solicitou cópias de registros públicos relacionados aos nomes que apareciam nos documentos. Descobriu que vários dos intermediários mencionados nos papéis tinham adquirido propriedades valiosas exatamente nos períodos em que os desvios ocorreram. Um deles comprara uma fazenda de 200 hectares, em dinheiro vivo, no mesmo ano em que um programa de irrigação para pequenos produtores tinha sido implementado, mas nunca executado. A reportagem de Paulo seria publicada no Jornal Estadual no dia seguinte à feira. Mas ele prometeu que, se algo acontecesse durante a Assembleia Pública, ele estava lá para documentar e fazer uma cobertura ao vivo nas redes sociais do jornal. Na noite anterior à feira, Severino não conseguiu dormir. Deitado no colchonete dentro do casebre, que já estava mais habitável, graças ao seu trabalho constante, ele pensava em tudo o que acontecera desde que assinara aquele papel simples, comprando uma propriedade miserável. Em poucas semanas, sua vida mudara completamente. Não era mais apenas um homem invisível, tentando sobreviver. Era o centro de uma tempestade que sacudiria aquela comunidade inteira. Pensou em desistir. Seria tão fácil pegar a caminhonete, deixar tudo para trás, recomeçar em outro lugar onde ninguém o conhecesse. Mas então, lembrou-se do rosto de Marina quando ela falava sobre o pai, do peso da culpa que ele carregara por não ter tido coragem de agir. Lembrou-se das histórias que mestre Augusto contara sobre seus ex-alunos que perderam suas terras e tiveram que migrar para as cidades, trabalhar em subempregos, ver suas famílias desmoronarem. Não, ele não desistiria. Não porque fosse especialmente corajoso ou virtuoso, mas porque pela primeira vez na vida o que ele fazia importava. Sua existência tinha significado além de simplesmente sobreviver mais um dia. A manhã da feira amanheceu clara e quente. Desde cedo, carroças, caminhonetes e carros começaram a chegar à praça central, enchendo-a de barracas coloridas, vozes animadas, cheiros de comida sendo preparada. Era um dos dias mais importantes do mês para aquela comunidade, momento de comércio, socialização e celebração. Severino chegou cedo.
acompanhado de Mestre Augusto e Marina. Carregavam discretamente uma caixa com os documentos originais mais importantes e um laptop que Marina usaria para sua apresentação. Paulo Henrique já estava lá, mesclando-se à multidão com sua câmera discreta, documentando tudo. O prefeito local, um homem chamado Valdomiro Soares, chegou ao meio-dia em sua caminhonete oficial, acompanhado de Alcides e outros membros proeminentes da comunidade. Eles subiram ao palanque e começaram os anúncios habituais, obras que seriam realizadas, programas sociais disponíveis, avisos diversos. A multidão escutava com atenção polida, alguns aplaudindo nos momentos apropriados. Quando o prefeito estava prestes a encerrar sua fala e anunciar o início dos sorteios de brindes, Severino começou a se mover pela multidão em direção ao palanque. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos, mas seus passos eram firmes. Marina e Mestre Augusto o seguiam, assim como algumas das pessoas que tinham se oferecido para apoiá-lo. Alcides viu o movimento e imediatamente desceu do palanque, tentando interceptá-lo. Segurou o braço de Severino com força, sussurrando ameaças entre dentes cerrados. Mas Mestre Augusto, com a autoridade de seus 73 anos e décadas de respeito conquistado, colocou-se entre eles e disse em voz alta, para que todos ao redor ouvissem, que Severino tinha direito de falar, que viviam numa democracia e que esconder a verdade era crime. O tumulto atraiu atenção. Pessoas começaram a se aglomerar, curiosas. O prefeito, percebendo que uma confusão pública seria pior do que deixar Severino falar, fez um gesto indicando que permitia. Alcides soltou o braço de Severino com relutância, mas seus olhos prometiam consequências. Severino subiu ao palanque com as pernas tremendo. De cima, podia ver centenas de rostos voltados para ele, alguns curiosos, outros hostis, muitos simplesmente indiferentes. Agarrou o microfone que o prefeito lhe estendia com má vontade e, por um momento, ficou paralisado. Não era orador, não tinha experiência em falar publicamente, mal terminara o ensino fundamental. Mas então viu Marina subindo ao seu lado, carregando o laptop. Viu o Mestre Augusto logo abaixo do palanque, acenando encorajadoramente. Viu Paulo Henrique com a câmera apontada, documentando tudo. E encontrou sua voz. Começou contando sua história de forma simples e direta. Falou sobre comprar a propriedade abandonada, sobre encontrar o container, sobre os documentos que descobriu dentro dele. À medida que falava, o murmúrio da multidão foi diminuindo até que um silêncio atento tomou conta da praça. Marina conectou o laptop a um projetor que tinha trazido, improvisando uma apresentação na parede branca de um prédio próximo. Começou a mostrar os documentos ampliados para que todos pudessem ver. Recibos falsos, assinaturas forjadas, transferências que nunca aconteceram. Nomes de pessoas conhecidas, muitas delas presentes ali naquele momento, envolvidas em décadas de desvios sistemáticos. A multidão começou a reagir, primeiro com sussurros incrédulos, depois com exclamações de raiva. Algumas pessoas começaram a gritar, reconhecendo nomes de parentes que tinham sido prejudicados. Um senhor idoso empurrou-se para a frente e apontou para um dos documentos projetados, dizendo que aquela era a assinatura de seu irmão, mas que ele nunca recebera o trator que aquele recibo dizia ter sido entregue. O prefeito tentou tomar o microfone de volta, dizendo que aquilo eram acusações infundadas, que precisavam de investigação apropriada, que não era momento nem lugar. Mas Mestre Augusto subiu ao palanque e, com sua voz de professor, acostumado a comandar salas de aula barulhentas, exigiu que deixassem a apresentação continuar. Marina mostrou então as planilhas de seu pai, aquelas que rastreavam o dinheiro real versus o dinheiro reportado. Os números não mentiam. Milhões de reais ao longo de décadas, desviados sistematicamente enquanto pequenos produtores perdiam suas terras por falta dos recursos que tinham direito.
Foi quando Paulo Henrique subiu ao palanque e se identificou como jornalista, dizendo que a história seria publicada no Jornal Estadual no dia seguinte e que já tinha enviado cópias dos documentos para o Ministério Público. A transmissão ao vivo que ele estava fazendo já tinha centenas de visualizações e estava sendo compartilhada rapidamente. A situação ficou tensa. Alcides tentou subir ao palanque agressivamente, mas foi impedido por várias pessoas da multidão. O prefeito, percebendo que a situação estava saindo de controle e que ele próprio poderia ser implicado, recuou e ficou em silêncio, calculando suas opções. Entre a multidão, um homem de aparência frágil, por volta de 50 anos, levantou a mão pedindo para falar. Era Joaquim Pereira, funcionário aposentado do Banco Regional que financiara muitos daqueles programas. Mestre Augusto o reconheceu e indicou que ele subisse ao palanque. Joaquim subiu com dificuldade, tremendo visivelmente. Pegou o microfone e, com voz embargada, fez uma confissão pública. Disse que durante anos participara daquele esquema, falsificando documentos, aprovando empréstimos fictícios, carimbando papéis que sabia serem fraudulentos. Fora coagido inicialmente, ameaçado depois e, eventualmente, se tornara cúmplice por medo e fraqueza. O arrependimento o consumira ao longo dos anos. Bebia para esquecer, desenvolvera úlcera, quase perdera a família. Quando se aposentou, pensou que poderia deixar aquilo no passado, mas os fantasmas nunca o abandonaram. Agora, vendo aqueles documentos sendo expostos publicamente, sentia que era hora de finalmente fazer a coisa certa. Joaquim nomeou nomes. Mencionou funcionários públicos específicos, gerentes de banco, membros da cooperativa, intermediários políticos. Alguns dos acusados estavam ali na multidão e tentaram se afastar discretamente, mas as pessoas não os deixaram passar. Não havia violência, mas havia uma barreira humana de indignação e demanda por justiça. O prefeito, percebendo que a maré tinha virado irreversivelmente, fez a única jogada política que lhe restava. Declarou que estava tão chocado quanto todos e que daria total apoio a uma investigação completa. Prometeu convocar autoridades estaduais, facilitar acesso a todos os documentos municipais, cooperar plenamente com o Ministério Público. Era postura defensiva óbvia, tentando se distanciar dos acusados, mas pelo menos significava que não haveria obstrução oficial imediata. A assembleia improvisada durou mais de 3 horas. Várias pessoas subiram ao palanque para contar suas histórias, relembrar parentes que tinham sido prejudicados, expressar sua raiva e sua esperança de que finalmente haveria justiça. Marina organizou tudo metodicamente, anotando nomes, conectando histórias pessoais aos documentos específicos, construindo um caso que seria impossível de ignorar. Quando finalmente terminaram, já era meio da tarde e a feira tinha sido completamente esquecida. As barracas permaneciam montadas, mas ninguém comprava ou vendia. Todos estavam absortos no drama que se desenrolava na Praça Central. Paulo Henrique conduziu entrevistas com dezenas de pessoas, documentou tudo com fotos e vídeos e já estava escrevendo a reportagem em tempo real no seu laptop. A transmissão ao vivo tinha alcançado milhares de pessoas em todo o estado. Políticos na capital já estavam sendo questionados sobre o caso nas redes sociais. Severino desceu do palanque exausto, mas sentindo algo que não experimentava há anos: orgulho. Ele fizera a coisa certa. Não fora fácil, não fora seguro, mas fora necessário. Pessoas que ele nunca tinha visto antes vinham apertar sua mão, abraçá-lo, agradecer sua coragem, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Haveriam tentativas de desacreditar os documentos, batalhas legais intermináveis, pressão política para abafar o caso. Os poderosos não desistiriam facilmente. Nos dias que se seguiram, a história explodiu regionalmente e depois nacionalmente. A reportagem de Paulo Henrique foi republicada em veículos maiores. Programas de televisão começaram a cobrir o caso.
O Ministério Público Federal abriu investigação oficial, requisitando todos os documentos e convocando testemunhas. Uma perícia foi ordenada para verificar a autenticidade dos papéis encontrados no container. Especialistas em documentos-copia examinaram as assinaturas, o papel, a tinta, os carimbos. Tentaram encontrar inconsistências que pudessem desqualificar as provas, mas não conseguiram. Tudo era genuíno. Aqueles documentos tinham realmente sido produzidos nas datas indicadas, com os materiais apropriados para aquela época. Houve uma tentativa coordenada de desacreditar as evidências. Peritos particulares contratados pelos acusados declararam que os documentos eram recentes, plantados ali por alguém com intenções maliciosas. Mas essa narrativa foi destruída quando Marina encontrou, nos arquivos que seu pai guardara, fotografias antigas que mostravam alguns daqueles mesmos documentos sendo manuseados décadas atrás. As fotografias estavam datadas e tinham sido reveladas em laboratórios da época, comprovadamente autênticas. A batalha legal que se seguiu foi longa e desgastante. Os acusados contrataram advogados caros, usaram todas as manobras protelatórias possíveis, tentaram transferir o caso para comarcas onde tinham mais influência. Mas a pressão pública era intensa demais. A história tinha capturado a imaginação nacional como símbolo de corrupção em pequenas comunidades e havia demanda por justiça. Durante esse período, Severino enfrentou retaliações. Sua caminhonete foi vandalizada repetidamente. Espalhou-se rumores sobre ele ser alcoólatra, violento, mentiroso. Tentaram até acusá-lo de ter roubado os documentos, mas essa acusação não prosperou porque ele podia provar que comprara a propriedade legalmente e que o container estava incluído na venda. Mas também recebeu apoio. A comunidade que antes o ignorava, agora o via com respeito. Pessoas traziam comida, ofereciam ajuda para reformar o casebre, doavam materiais de construção. O isolamento que ele experimentara toda a vida começou a dar lugar a conexões humanas genuínas. Um momento particularmente significativo veio quando uma mulher idosa apareceu em sua propriedade, levando uma cesta de ovos frescos. Era Dona Albertina, viúva de um pequeno produtor que perdera tudo e morrera amargurado anos atrás. Ela entregou os ovos a Severino com lágrimas nos olhos e disse apenas que seu marido poderia finalmente descansar em paz, sabendo que a verdade tinha sido revelada. Os meses passaram, as investigações avançaram, os primeiros indiciamentos foram anunciados. Funcionários públicos foram afastados de seus cargos, gerentes de banco foram exonerados. A cooperativa regional foi intervencionada por auditores externos. Alcides Moreira tentou fugir para outro estado, mas foi localizado e preso. Em troca de delação premiada, forneceu detalhes completos do esquema, nomeando todos os envolvidos e explicando como o sistema de desvios funcionava. Sua traição aos antigos cúmplices acelerou dramaticamente o processo judicial. O prefeito, que tentara se distanciar dos eventos, foi eventualmente implicado também. Descobriu-se que ele sabia de pelo menos parte dos desvios e omitira informações. Renunciou sob pressão antes de ser afastado formalmente. Novas eleições foram convocadas. Marina, incentivada por muitos na comunidade, candidatou-se a vereadora e ganhou com votação expressiva. Prometeu fiscalizar rigorosamente todos os gastos públicos e garantir que os erros do passado não se repetissem. A recuperação das verbas desviadas foi um processo complexo. Muitos dos envolvidos tinham dilapidado o dinheiro ao longo dos anos, gastando em consumo conspícuo e investimentos ruins. Mas propriedades foram confiscadas, contas bancárias bloqueadas, bens leiloados. Eventualmente, parte significativa dos valores foi recuperada. Com esse dinheiro, junto com novos recursos liberados pelo governo estadual, impressionado com a mobilização popular,
Foi criado um fundo de reparação. Pequenos produtores que tinham sido prejudicados ao longo das décadas, ou seus herdeiros, receberam compensação. Não era tudo o que tinham perdido, mas era algo. Era reconhecimento. Era justiça, ainda que tardia. O container que iniciara tudo foi preservado por decisão popular. A prefeitura queria removê-lo, mas a comunidade insistiu que ficasse. Tornou-se um memorial, pintado de branco, com placas explicando sua história. Ao redor dele, foi construído um pequeno espaço comunitário com bancos, árvores plantadas, um jardim mantido por voluntários. O casebre de Severino foi gradualmente transformado. Com a ajuda da comunidade, foi rebocado, ganhou janelas novas, um telhado adequado. Severino plantou uma horta, comprou algumas galinhas, começou a criar uma vida modesta, mas digna, naquela terra que comprara por R$ 150. Ele nunca ficou rico. As tentativas de alguns jornalistas de transformá-lo em celebridade não prosperaram, porque ele era naturalmente avesso a holofotes. Recusou ofertas de livros, documentários, palestras motivacionais. Queria apenas viver em paz, trabalhando sua terra, sendo parte daquela comunidade que finalmente o aceitara. Mas ganhou algo muito mais valioso que dinheiro: respeito. Quando andava pela vila, as pessoas o cumprimentavam pelo nome. Crianças o conheciam como o homem que enfrentara os poderosos. Adultos o consultavam sobre decisões importantes da comunidade. Houve um dia, quase 2 anos depois daquela feira histórica, em que Severino estava trabalhando em sua horta quando ouviu vozes se aproximando. Um grupo de jovens da escola local vinha visitá-lo, parte de um projeto educacional sobre cidadania e coragem civil. Mestre Augusto, agora ainda mais idoso, mas ainda vigoroso em espírito, os acompanhava. Os jovens fizeram perguntas que Severino respondeu com sua honestidade simples. Perguntaram se ele tinha tido medo. Sim, admitiu, muito medo. Perguntaram se achava que valia a pena. Ele olhou ao redor, para o casebre que agora era um lar, para o container branco que se tornara símbolo de verdade, para as pessoas que agora o tratavam com dignidade, e disse que sim, valera cada momento de terror e incerteza. Uma das jovens, uma menina de uns 15 anos, perguntou o que o motivara a arriscar tudo. Severino pensou por um longo momento antes de responder. Disse que durante toda a sua vida fora invisível, insignificante, esquecido, que nunca tivera a chance de fazer algo que importasse. Quando encontrou aqueles documentos, percebeu que podia escolher entre continuar invisível ou tornar-se parte de algo maior que ele mesmo. A escolha, no final, não fora tão difícil quanto parecia. Mestre Augusto, ouvindo aquilo, sorriu com orgulho. Mais tarde, quando os jovens já tinham partido, ele ficou conversando com Severino na varanda do casebre. Comentou que havia poucas coisas na vida tão poderosas quanto um homem comum decidindo fazer a coisa certa independentemente das consequências. Marina visitava regularmente, trazendo notícias dos processos judiciais que ainda tramitavam. A maioria dos envolvidos principais já tinha sido condenada, alguns a penas de prisão, outros a multas pesadas e perda de direitos políticos. O sistema judicial era lento, mas estava funcionando. Ela contava que criara uma organização não governamental dedicada a identificar e combater corrupção em pequenas comunidades rurais. Usava o caso do container como exemplo inspirador, mostrando que mesmo os esquemas mais arraigados podiam ser desmantelados quando havia vontade popular e coragem individual. Paulo Henrique ganhou prêmios de jornalismo por sua cobertura do caso, mas ele sempre acreditava Severino, dizendo que repórteres como ele apenas amplificavam vozes. Eram pessoas comuns como Severino que realmente mudavam o mundo ao decidirem não mais aceitar a injustiça em silêncio. Joaquim Pereira, o funcionário do banco que confessara publicamente, reconstruiu sua vida lentamente.
buscou tratamento para o alcoolismo, reconciliou-se com a família e começou a dar palestras em escolas sobre as consequências de participar de corrupção, mesmo quando coagido. Dizia que Severino lhe dera o impulso final para finalmente se libertar de décadas de culpa. Os anos passaram. O caso do container entrou para o folclore local, depois regional. Estudantes de direito o estudavam como exemplo de mobilização popular e busca por justiça. Sociólogos analisavam como uma comunidade inteira fora transformada pela coragem de um indivíduo e pela descoberta de verdades enterradas. Severino envelheceu naquela terra, suas rugas ficando mais profundas, suas mãos mais calejadas, mas seus olhos mantendo uma luz de serenidade que não existia antes. Nunca se casou novamente, nunca teve filhos, mas nunca mais se sentiu sozinho. A comunidade se tornara sua família estendida. Ele costumava sentar na varanda ao entardecer, observando o sol descer atrás das colinas distantes, e refletir sobre a jornada improvável que sua vida tomara. De homem invisível e desprezado a catalisador de mudança social, de miserável, comprando terra abandonada, a guardião de uma verdade que libertara uma comunidade inteira. Na praça central da vila, onde outrora acontecera aquela feira histórica, foi erguido um pequeno monumento. Não era grandioso, apenas uma pedra simples com uma placa de bronze. A inscrição dizia: aqui, uma comunidade escolheu a verdade sobre o silêncio. Que este lugar nos lembre eternamente de que a dignidade não aceita desconto. Os antigos poderosos, aqueles que não foram presos mas perderam sua influência e reputação, observavam de longe o renascimento da região. Alguns tinham se mudado, incapazes de suportar o peso do julgamento social. Outros permaneceram, sombras do que foram, vivendo de forma discreta e evitando olhares. A região prosperou de forma modesta, mas real. Os recursos recuperados e adequadamente aplicados permitiram melhorias em infraestrutura, programas de crédito rural honestos, assistência técnica real aos pequenos produtores. Não era abundância, mas era honesto, era justo. E no centro de tudo, física e simbolicamente, estava aquele container branco. Crianças brincavam ao seu redor. Casais namoravam nos bancos próximos. Idosos se reuniam ali para conversar sob as árvores que cresciam saudáveis ao seu redor. Severino visitava o memorial regularmente. Às vezes ficava ali, sentado por horas, observando a vida pulsar ao redor daquele objeto que guardara tanto tempo a verdade. Pensava no velho que morrera sem herdeiros e decidira esconder aqueles documentos ali, esperando que um dia alguém os encontrasse. Nunca saberia quem fora ou por que fizera aquilo, mas sentia uma conexão estranha com esse desconhecido que, como ele, acreditara que a verdade merecia ser preservada. Uma manhã de primavera, quase 5 anos depois daquela compra inicial, Severino acordou cedo e decidiu caminhar até o memorial. O orvalho ainda cobria a grama e o sol nascente pintava o céu de tons rosa e dourado. Quando chegou ao container branco, encontrou um grupo de pessoas já ali reunidas. Estavam organizando um evento comemorativo, marcando o aniversário da Assembleia Histórica. Marina estava lá, coordenando tudo. Mestre Augusto, agora usando bengala, mas ainda lúcido e ativo, conversava animadamente com um grupo de jovens. Paulo Henrique fotografava tudo, documentando a evolução contínua da história. Quando viram Severino se aproximando, houve um aplauso espontâneo. Ele ficou envergonhado, como sempre ficava com demonstrações públicas de reconhecimento, mas também sentiu calor no peito. Gratidão por fazer parte de algo tão significativo. Durante o evento, várias pessoas subiram ao palanque improvisado para compartilhar como suas vidas tinham mudado. Um jovem produtor falou sobre como conseguira, pela primeira vez, acesso real a crédito agrícola sem intermediários corruptos.
Uma professora da escola local mencionou que agora havia recursos adequados para merenda e materiais didáticos. Um médico do posto de saúde comentou sobre equipamentos novos que finalmente chegaram depois de anos de promessas vazias. Quando chegou a vez de Severino falar, ele relutou, mas a multidão insistiu. Subiu ao palanque devagar, sentindo o peso dos anos, mas também a leveza de quem fez as pazes com sua própria história. Pegou o microfone e ficou em silêncio por um momento, organizando pensamentos que nunca fora bom em expressar com palavras. Disse que não se considerava herói, que tinha simplesmente feito o que qualquer pessoa decente deveria fazer ao descobrir uma injustiça. Que a verdadeira coragem não viera dele, mas de todos que decidiram apoiá-lo quando seria mais fácil permanecer em silêncio. Agradeceu a Marina por trazer as evidências complementares que tornaram o caso irrefutável. Agradeceu a Mestre Augusto por emprestar sua respeitabilidade e sabedoria quando ele não tinha nenhuma. Agradeceu a Paulo Henrique por amplificar uma história que poderia ter sido enterrada novamente. E agradeceu especialmente a Joaquim Pereira, que teve a coragem de confessar publicamente seus erros, provando que nunca é tarde demais para escolher a redenção sobre a covardia. Mas sua maior gratidão, disse Severino, era para com aquele container enferrujado, porque ali, preservada contra o tempo e o esquecimento, estava a prova de que a verdade tem uma persistência própria. Pode ser enterrada, escondida, negada, mas não desaparece. Enferruja, talvez, mas não morre. E quando finalmente vem à luz, tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Quando terminou de falar, desceu do palanque sob aplausos que ecoaram pela praça. Mas o que mais o tocou foi ver, entre a multidão, rostos de pessoas que ele conhecera anos antes, quando ainda era invisível. Pessoas que o ignoravam, que desviavam o olhar, que o tratavam como menos que nada. Agora o olhavam nos olhos, com respeito, com gratidão, com reconhecimento de sua humanidade compartilhada. Naquela tarde, após o evento, Severino voltou para sua propriedade, caminhando lentamente pela estrada de terra. O casebre que comprara por R$ 150 agora tinha paredes rebocadas e pintadas de branco, janelas com vidros inteiros e cortinas simples. Um jardim na frente onde flores silvestres cresciam em profusão planejada. A horta nos fundos produzia mais do que ele podia consumir, e ele regularmente distribuía o excedente para vizinhos. Sentou-se nos degraus da varanda, no mesmo lugar onde anos antes sentara sozinho e desesperado, sem saber o que o futuro traria. Agora, olhando para o horizonte onde o sol começava sua descida, sentia algo próximo da paz completa. Não tinha riqueza material. Sua conta bancária era modesta, seu patrimônio limitado àquela pequena propriedade e a caminhonete velha que continuava funcionando mais por teimosia do que por lógica mecânica. Mas possuía algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar: dignidade restituída, propósito realizado, conexão humana genuína. Pensou em todas as encruzilhadas que o trouxeram até ali. E se não tivesse visto aquele anúncio da propriedade? E se tivesse desistido quando o corretor riu dele? E se nunca tivesse aberto o container? E se tivesse escolhido o silêncio quando descobriu os documentos? Cada decisão, por menor que parecesse no momento, tinha sido um tijolo na construção de algo muito maior que ele mesmo. Marina chegou ao entardecer, trazendo notícias frescas. O último dos grandes envolvidos no esquema tinha acabado de ser condenado em segunda instância. Não haveria mais recursos. A sentença era final. Além das penas de prisão e multas, todos os envolvidos foram incluídos no cadastro de pessoas inidôneas, impedidos de contratar com o governo ou receber recursos públicos pelo resto de suas vidas.
Ela sentou-se ao lado dele nos degraus e ficaram ali em silêncio confortável, observando a noite descer sobre aquela terra que ambos, cada um à sua maneira, tinham ajudado a redimir. Marina comentou que seu pai estaria orgulhoso, que finalmente conseguira fazer o que ele não tivera coragem de fazer. Severino respondeu que achava que seu pai já sabia onde quer que estivesse e que provavelmente já tinha encontrado sua paz. Nos meses que se seguiram, a história do container continuou repercutindo além das fronteiras regionais. Universidades começaram a estudar o caso como exemplo de mobilização social bem-sucedida. ONGs de combate à corrupção usavam-no em seus materiais educativos. Até internacionalmente houve interesse, com jornais estrangeiros publicando artigos sobre o pequeno agricultor brasileiro que desafiou décadas de corrupção sistêmica. Mas para Severino, o mais significativo eram as pequenas mudanças cotidianas que via ao seu redor. A escola da vila tinha sido reformada. O posto de saúde funcionava com regularidade. As estradas rurais receberam manutenção adequada. Pequenos produtores finalmente tinham acesso real à assistência técnica e crédito justo. E mais importante, havia uma mudança cultural. As pessoas não aceitavam mais passivamente promessas vazias de políticos, exigiam transparência, cobravam resultados, fiscalizavam gastos públicos. Marina, como vereadora, implementara um sistema de audiências públicas regulares onde qualquer cidadão podia questionar qualquer gasto. No início, poucos participavam, mas gradualmente a presença cresceu até que as reuniões precisaram ser transferidas para espaços maiores. Mestre Augusto, em suas conversas com Severino durante as tardes tranquilas, gostava de refletir sobre o poder transformador da verdade. Dizia que civilizações inteiras eram construídas ou destruídas dependendo de como lidavam com a verdade. Sociedades que abraçavam a transparência prosperavam. Aquelas que institucionalizavam a mentira, eventualmente colapsavam sob o peso de suas próprias contradições. O container, nesse sentido, era mais que um memorial. Era um lembrete físico de que segredos enterrados eventualmente vêm à tona, e que o custo de escondê-los é sempre maior que o custo de enfrentá-los. Um dia, quase 7 anos depois de comprar a propriedade, Severino recebeu uma visita inesperada. Era a filha que ele não via há mais de 15 anos, desde que a mãe a levara embora. Ela tinha agora 20 e poucos anos, uma jovem mulher com traços que ele reconhecia vagamente de quando era criança. Ela viera depois de ler sobre a história dele em um artigo de jornal que alguém compartilhara nas redes sociais. Não sabia que o agricultor corajoso da reportagem era seu próprio pai. Quando descobriu, sentiu que precisava conhecer esse homem que a mídia pintava como herói, mas que ela só conhecia através das lembranças fragmentadas e amargas da infância e das palavras ressentidas da mãe. O reencontro foi desconfortável no início, cheio de silêncios pesados e palavras cuidadosas. Mas Severino não tentou se justificar ou explicar o passado. Simplesmente a convidou para conhecer sua vida presente. Mostrou-lhe a propriedade, o casebre que reformara, a horta que cultivava. Levou-a até o memorial do container e contou toda a história, sem omitir nada, nem mesmo seu medo e suas dúvidas. Ela ouviu em silêncio, e quando ele terminou, havia lágrimas em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de compreensão. Pela primeira vez, via o pai não como o fracassado que a mãe sempre descrevera, mas como um ser humano completo, com falhas e virtudes, que tinha enfrentado circunstâncias impossíveis e, no final, escolhera a coragem sobre a conveniência. Eles não reconstruíram instantaneamente uma relação pai-filha perfeita, mas foi um começo. Ela voltou a visitá-lo algumas vezes ao longo daquele ano, e gradualmente as conversas foram ficando mais fáceis, os silêncios menos pesados, as conexões mais genuínas.
Severino percebeu que, de todas as coisas que a coragem de expor aqueles documentos lhe trouxera, talvez a mais preciosa fosse a possibilidade de reconectar com sua filha. Porque a dignidade que reconquistara não era apenas aos olhos da comunidade, mas também aos seus próprios olhos. E isso fazia dele alguém capaz de ser pai novamente, mesmo que tardiamente. Os anos continuaram passando, trazendo consigo as inevitáveis mudanças que o tempo impõe. Mestre Augusto faleceu dormindo, aos 82 anos, cercado de ex-alunos que mantiveram vigília ao seu lado. Seu funeral foi o maior que a vila já vira, com centenas de pessoas prestando homenagem a um homem que dedicara a vida à educação e à verdade. Severino carregou o caixão junto com outros 5 homens, cujas vidas o professor tocara profundamente. Marina casou-se e teve filhos, mas continuou seu trabalho combatendo corrupção. Sua ONG cresceu, expandindo-se para outras regiões, sempre usando o caso do container como exemplo fundacional de que mudança era possível. Paulo Henrique, eventualmente, deixou o jornalismo regional para trabalhar em uma grande publicação nacional, mas sempre retornava anualmente para fazer matérias de acompanhamento sobre como aquela pequena vila transformada estava evoluindo. Joaquim Pereira viveu tempo suficiente para ver todos os principais envolvidos no esquema serem punidos. Morreu reconciliado com sua família e consigo mesmo, tendo usado seus últimos anos para alertar outros sobre os perigos da cumplicidade silenciosa. E Severino, ele envelheceu naquela terra, seus cabelos ficando completamente brancos, seu corpo curvando-se levemente sob o peso dos anos, mas seus olhos mantinham aquela luz serena de quem fez as pazes com sua própria história. Continuou cultivando sua horta, cuidando de suas galinhas, consertando cercas e telhados. A comunidade o elegia regularmente para comissões e conselhos locais, valorizando sua opinião em assuntos importantes. Ele participava quando solicitado, mas preferia a simplicidade de sua rotina diária ao drama da política local. Sua filha visitava-o com mais frequência, às vezes trazendo seu próprio filho, um menino curioso que adorava ouvir o avô contar histórias sobre o container mágico que mudara tudo. Severino adaptava as histórias para a idade da criança, transformando documentos empoeirados em tesouros escondidos e corruptos em vilões de conto de fadas. Mas a essência permanecia. A verdade sempre vence no final, mesmo quando parece que vai perder. Uma tarde, já com quase 65 anos, Severino sentou-se na varanda e recebeu a visita de um jovem jornalista que estava escrevendo um livro sobre casos de corrupção combatida através de mobilização popular. Ele queria entrevistar Severino extensivamente, capturar todos os detalhes da história para as gerações futuras. Durante a entrevista, o jovem fez uma pergunta que Severino nunca tinha considerado completamente. Qual tinha sido o momento mais difícil de toda a jornada? Severino pensou longamente antes de responder. Disse que não fora a visita intimidadora noturna, nem o incêndio criminoso, nem mesmo a exposição pública na feira. O momento mais difícil tinha sido aquela primeira noite após descobrir os documentos, quando teve que decidir sozinho, no silêncio absoluto daquela propriedade isolada, o que fazer. Porque naquele momento, disse ele, não havia plateia, não havia apoio, não havia garantia de que tomar a decisão certa levaria a qualquer coisa além de mais sofrimento. Era apenas ele e sua consciência, pesando o que seria mais fácil contra o que seria mais certo. E essa, explicou Severino, é sempre a escolha mais difícil que qualquer pessoa enfrenta. Fazer o certo quando ninguém está olhando, quando não há garantia de recompensa, quando seria tão mais simples escolher o caminho do silêncio. O jovem jornalista anotou tudo cuidadosamente, impressionado pela sabedoria simples daquele homem que a mídia transformara em herói, mas que se via apenas como alguém que fez o que precisava ser feito.
Quando a entrevista terminou e o jornalista partiu, Severino permaneceu sentado na varanda, observando o sol descer mais uma vez. Pensou em todas as pessoas cujas vidas tinham sido mudadas por aqueles documentos enferrujados. Pensou nos que receberam justiça, mesmo que tardia. Pensou nos que foram punidos por seus crimes. Pensou em como uma decisão solitária numa noite silenciosa desencadeara uma cascata de eventos que transformara toda uma região. E pensou também em quantos outros containers existiam por aí, literal ou metaforicamente, guardando verdades que precisavam ser reveladas. Quantas outras pessoas comuns teriam a coragem de abrir essas portas enferrujadas e enfrentar as consequências? Não tinha respostas, apenas esperança. Esperança de que sua história inspiraria outros a não aceitar a injustiça em silêncio, que mostraria que poder e influência não eram requisitos para mudar o mundo. Coragem e honestidade eram suficientes. Na praça central, as luzes do memorial começaram a se acender automaticamente com o crepúsculo. O container branco brilhava suavemente sob os postes de iluminação recentemente instalados. Crianças brincavam ao seu redor, rindo e correndo, completamente alheias ao peso histórico daquele objeto que era, para elas, apenas parte da paisagem familiar de suas vidas. E talvez fosse exatamente assim que deveria ser, pensou Severino. As gerações futuras não deveriam carregar o peso do passado, mas sim os benefícios de como esse passado foi enfrentado. Elas mereciam crescer numa comunidade onde transparência e justiça eram normas, não exceções. Onde pessoas em posições de poder sabiam que seriam responsabilizadas. Onde a verdade não era algo a ser temido, mas celebrado. A noite desceu completamente e com ela veio a temperatura mais amena que tornava aquelas noites rurais tão agradáveis. Severino acendeu a lamparina na varanda. Não porque precisasse da luz, mas porque gostava da qualidade suave e oscilante que ela dava às coisas. Pegou um livro que Marina lhe dera de presente, uma biografia de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias, e começou a ler. De vez em quando, parava e olhava para o horizonte escuro, onde poucas luzes piscavam aqui e ali, marcando outras propriedades distantes. Cada uma daquelas luzes representava uma família, uma história, uma vida sendo vivida com todas suas complexidades e contradições. E todas elas, de alguma forma, tinham sido tocadas pelos eventos que ele iniciara ao escolher não permanecer em silêncio. Não era um pensamento que lhe trazia orgulho vaidoso, mas sim uma profunda sensação de responsabilidade cumprida. Tinha sido apenas um instrumento, acreditava ele, um catalisador para algo que já estava pronto para acontecer. Se não fosse ele, eventualmente seria outra pessoa. A verdade tinha sua própria força, sua própria inevitabilidade, mas tinha sido ele. E isso, no final, fazia toda a diferença. Anos depois, quando Severino finalmente faleceu aos 73 anos, tranquilamente durante o sono, após um dia trabalhando em sua amada horta, centenas de pessoas compareceram ao seu funeral. O caixão passou pela praça central, parando brevemente em frente ao memorial do container, numa homenagem silenciosa que não precisava de palavras. Sua filha, agora uma mulher madura, discursou no funeral. Falou sobre o pai que mal conhecera na infância, mas que aprendera a admirar e amar nos últimos anos. Disse que ele ensinara-lhe, através de suas ações mais do que palavras, que nunca era tarde para fazer a coisa certa, que circunstâncias difíceis não eram desculpas para a covardia moral, que a dignidade era construída não através de riqueza ou status, mas através de escolhas cotidianas de honestidade e coragem. A propriedade que Severino deixou para trás, agora valorizada não pelo preço da terra, mas por seu significado histórico, foi transformada em um centro educacional. Jovens de toda a região vinham ali aprender sobre cidadania, ética e coragem civil.
O casebre que ele reformara com suas próprias mãos foi preservado exatamente como estava, um museu vivo de como uma vida simples podia ser extraordinária. E o container, aquele objeto ferrugento que iniciara tudo, permaneceu em seu lugar original, cercado agora não apenas por jardins, mas por toda uma infraestrutura de educação e memória. Dentro dele, cuidadosamente preservados em condições controladas, estavam os documentos originais, testemunhas silenciosas de uma época que a comunidade jamais esqueceria ou permitiria que se repetisse. A inscrição na entrada do memorial foi expandida. Agora dizia: aqui se provou que a verdade enferruja, mas não morre, e que um homem comum, armado apenas com coragem e honestidade, pode desafiar décadas de corrupção e vencer. Que Severino Cardoso seja lembrado não como herói, mas como exemplo do que todos nós podemos ser quando escolhemos a luz sobre as trevas. E assim, a história que começou com R$ 150 e um casebre abandonado tornou-se lenda, depois lição e, finalmente, legado. Não apenas para aquela pequena comunidade rural, mas para todos que ouvissem e entendessem sua mensagem central. A dignidade não aceita desconto, a justiça pode demorar, mas chega. E a coragem de um único indivíduo pode iluminar trevas que pareciam eternas. O sol continuou nascendo e se pondo sobre aquela terra transformada, e a cada dia novas gerações caminhavam pela praça central, passavam pelo container branco e aprendiam que o poder da verdade é maior que o poder da corrupção. Que sistemas podres podem ser desmantelados, que justiça, embora lenta, é possível. E em noites silenciosas, quando o vento soprava através das árvores plantadas ao redor do memorial, alguns diziam que ainda podiam sentir a presença de Severino, o homem simples que arriscou tudo e ganhou algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Um lugar na memória coletiva, como símbolo eterno de que fazer o certo, não importa o custo, é sempre a escolha que vale a pena. Dame de Educat, obrigado por acompanhar essa história até o final. Se você se emocionou, se identificou ou aprendeu algo com a jornada de Severino, não esqueça de se inscrever no canal e me conta de onde você está nos ouvindo. Eu adoro saber que tenho pessoas me acompanhando de diferentes cidades e países. Deixe seu comentário dizendo de onde você é. Sua participação faz toda a diferença.